Oi, eu sou a Thaís, sou professora de patchwork e no vídeo de hoje eu vou dar uma dica que é uma dúvida muito recorrente entre as alunas. Na verdade é como calcular moldes de circunferência para eventualmente fazer a capa de um galão de água ou um rolinho de berço para bebê. E lembrando que no nosso canal vocês encontram playlists, uma delas tem dicas sobre diversos materiais, outra vocês encontram os nossos vídeos com os projetos gratuitos. Então não deixem de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, porque assim vocês ficam sabendo sempre que tiver uma novidade. Curtam o vídeo, compartilhem nas redes sociais, assim vocês nos ajudam a fortalecer o canal e sempre criar novidades para vocês. E lembrando que na descrição do vídeo vocês encontram informações importantes, telefone, endereço para quem quiser fazer aula presencial comigo e também o link do nosso Apoia-se. É isso aí, bora para a dica? Bom, gente, aqui eu trouxe para vocês duas situações que são comuns que as alunas pedem, né? Por exemplo, quando vocês têm uma encomenda de um rolinho para berço, ou quando vocês têm a encomenda de uma capa de galão, né? Para cobrir o galão de água. Então, o que eu queria mostrar para vocês, assim, não se assustem com as fórmulas, é mais simples do que vocês imaginam. Então, por exemplo, imaginem a seguinte situação: alguém encomenda para vocês uma capinha para um rolinho de berço. Só que vocês não têm o rolinho em mãos. Quando o rolinho tá com a gente, fica mais fácil, né? Só a gente medir com a fita métrica e tá tudo bem. Mas imagina que a pessoa te falou que ela quer uma capinha para um rolinho de berço, só que ela não tem como te dar esse rolinho. Então, vamos supor o seguinte: ela diz que o diâmetro do rolinho é de 13 centímetros. O diâmetro é essa distância aqui, ó. Então, eu trouxe até uma latinha para ficar mais fácil para vocês entenderem. Olha só, imaginando que esse seja o meu rolinho. Imaginem ele mais comprido, claro, né? O diâmetro é a medida aqui, ó, do nosso redondo, né? É uma reta que passa pelo centro dessa circunferência. Então, esse seria o diâmetro do rolinho, certo? Então, vamos imaginar como vocês vão fazer uma capinha, sendo que vocês só têm essa medida aqui, supondo que o diâmetro seja de 13 centímetros. Como que a gente faz para calcular o corpo desse cilindro? Ou seja, eu quero calcular esse contorno todo aqui, olha, né? Como é que eu faço para calcular se eu só tenho o diâmetro? Então aí entra essa formulinha aqui, que ela é muito fácil. Então esse comprimento todo que dá a volta nesse cilindro é essa letra C que eu tenho aqui. Então, para a gente descobrir quanto mede esse comprimento, o que a gente vai fazer aqui, ó? Isso aqui é o π. Esse π vocês sempre vão trabalhar com essa medida aqui, ó, 3,14. Ele tem muitos mais números aqui, mas não existe essa necessidade. Para efeito de cálculo, vocês vão sempre trabalhar com 3,14. E aí eu vou fazer vezes esse diâmetro que eu tenho aqui, que são 13 centímetros. Então, se vocês multiplicarem isso na calculadora, vocês vão descobrir esse comprimento aqui. Então, aí vocês vão conseguir fazer o corpo do rolinho de vocês. Vendo? Porque vocês vão ter essa medida aqui, certo? E aí o comprimento do rolinho, geralmente a pessoa fala, ó, ele tem 50 centímetros, ele tem 40 centímetros, certo? Então isso aqui é só para facilitar a vida de vocês. Agora, vamos imaginar uma segunda situação, por exemplo, uma capa para galão de água. E aí vocês têm o galão lá na casa de vocês, e então nesse caso fica mais fácil vocês medirem o comprimento dele, né? Passar, por exemplo, vamos supor que aqui tá o meu galãozinho de água. Fica mais fácil passar a fita métrica em volta, certo? E com isso eu descubro o comprimento dele. Ó, supondo aqui tem 36 centímetros, é só um exemplo, tá, gente? Então nesse caso eu tenho o meu comprimento, eu tenho os 36 centímetros. E o π é sempre a mesma coisa, sempre 3,14, certo? Então nesse caso eu preciso descobrir o meu diâmetro, inclusive para eu fazer o molde dessa parte redonda.
para eu poder confeccionar a capinha do galão de água. Então olha só, aqui vou fazer vezes D, a formulinha é a mesma. Só que aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 36, vou pegar esse π e vou passar dividindo para o outro lado, ó. Então, nesse caso, para eu poder descobrir o diâmetro, eu vou fazer sempre o comprimento, que foi esse contorno que eu medi do galão, dividido por esse número que é o π, que é 3,14. Então assim, para efeito de cálculo, ó, só para eu ensinar um outro truque para vocês, vamos supor que seja 36 por 3 dá 12. 12 centímetros mais ou menos vai ser esse meu diâmetro aqui. E aí, como é que eu vou fazer o molde dessa parte redonda? Vamos fazer o seguinte, ó, vou pegar uma folha em branco aqui, né? Então é o seguinte, ó, imaginando que aqui eu tenho 12 centímetros de diâmetro. Eu vou dividir isso aqui na metade, 6, certo? E aí vamos supor que a gente não tem compasso em casa, vocês vão trabalhar com um cordãozinho. Eu vou amarrar, eu vou dar uma volta nesse cordãozinho na minha lapiseira, na caneta, no que for. Então, ó, se eu tenho um diâmetro de 12, né? O total da minha circunferência tem que ser 12. Para eu poder desenhar essa circunferência, eu preciso marcar a metade, ó, que são 6 centímetros. Então, daqui, ó, da ponta da minha caneta até a outra ponta do cordão, eu tenho que ter 6 centímetros. E aí, eu vou pegar, sempre a gente vai trabalhar desenhando a metade, porque fica mais fácil, ó. Eu apoio 6 centímetros aqui na ponta e aí eu vou fazer a minha circunferência. Risca mais de uma vez, né? Até vocês obterem um contorno cheio. Olha só como é fácil. Então agora aqui é uma dobra, né? Então aqui é metade, a gente tem a metade da circunferência. Vocês vão fazer o dobro do tecido para poder fazer o molde da parte de cima da capa de galão. É isso aí, gente.